Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais um convidado muito especial, é o Marco Marcelino. Ele é empresário, ele é fundador da Serinews empresa e também publisher da revista Empresário Digital. Então Marco, muito obrigada por você ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Uma honra, Adriana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com a tua audiência, com o teu público. Eu que agradeço. Espero compartilhar um pouco do meu conhecimento contigo aí, com todo o pessoal. Com certeza, e já vamos começar assim, nota 10, contando um pouquinho sobre a trajetória de vida que você teve, sua vida empreendedora. Conta um pouquinho como que você começou e como você chegou aonde você está hoje, que eu sei que ainda você tem muito para acrescentar e para também conquistar, né? Eu costumo dizer, até esses dias eu estava refletindo, Adriana, que a minha história, acho que tem muito de coragem. Acho que a coragem fez eu chegar até onde eu estou, mas é bem verdade também que a falta de coragem não me levou mais adiante. Então eu acho que esse trajeto que hoje beira aí os seus 30 e poucos anos, começa com um menino de 13 anos de idade, empreendendo no fundo da casa dos pais com uma estamparia têxtil, fazendo camiseta e indignado ou inquieto por não ter muita informação sobre aquele tipo de trabalho, comecei a me envolver com as revistas, com as áreas editoriais, né? Procurando conteúdo. E fui parar numa editora, fui trabalhar na parte técnica da editora sobre esse conteúdo específico de impressão em camiseta. Fui me destacando e fui buscando pela inquietude também outras formas. Cheguei a ser chefe de redação dessa editora. Até um dia que eu estava produzindo 4 revistas por mês, junto com um time que não era tão grande, mas desenvolvendo métodos para fazer uma revista por semana praticamente. E dali, em 2000, mais ou menos, eu montei minha própria editora, criei a minha própria revista. Em 2002 eu dei o nome Empresário Digital e eu não fazia na mínima ideia de que esse nome ia explodir, ia se tornar o que se tornou hoje. A revista nasceu para um segmento de impressão e aos poucos ela foi se transformando por empresário, falando um pouco mais de administração, de inovação e de cases de sucesso do mercado. Caramba! E como que foi essa trajetória, assim, desde que você, lá com seus 13 anos, começou a empreender sozinho, né? Sem nenhuma ferramenta, né? Porque naquela época também a gente não tinha as redes sociais, Google, internet, nada que a gente pudesse Era também. Barça. Era Barça, enciclopédia, assim, aprendendo na raça ali, né? A gente fazia os trabalhos escolares ali com o dicionário e a Barça na mão, não tendo como verdade absoluta o que a gente tinha ali à disposição, né? E como que você conseguiu se desenvolver assim e por que você trocou o nome em 2002? Assim, foi um instinto que você teve ou você sentiu necessidade de pivotar? Na realidade, quando eu lancei a revista como empresário serigráfico, é porque lá era o processo de impressão para você fazer a camiseta. Em 2002 eu tive um insight de que esse mercado analógico iria se transformar e se digitalizar. Então eu falei, cara, o cara que é empresário serigráfico, ele vai virar digital. E aí em 2002 eu fiz a marca e patente do nome, mas eu não usei, eu deixei guardado e vim usar o nome empresário digital, se não me falha a memória, em 2006, 2007. Nossa. Quando eu montei a empresa Serinews, que era a editora, a minha ideia era falar de uma maneira mais séria com o mercado, porque me incomodava muito algumas editoras que usavam alguns dados de realidade meio enviesados. Sabe essas pesquisas? 38,7% das pessoas fazem isso, aquilo outro. E eu, conhecendo os bastidores de algumas histórias, falava, cara, isso é fake, isso não existe, isso é fake news. Mas eu também não tinha ideia que fake news ia se tornar o que se tornou hoje. Mas o nome da empresa Serinews vem de Serials mais News, que é notícias com seriedade. E até eu brinco que eu falei, dei um nome chique em inglês, porque eu tinha o sonho de ter uma multinacional. Enquanto a gente não chega a multinacional, a gente vai sendo uma multimunicipal mesmo, vai trabalhando ali, vai criando essa ação. E aí, acho que a editora, com a revista, veio nos seus moldes operandi convencional de venda de publicidade até mais ou menos 2008. Quando teve aquela crise fatídica da imobiliária americana, acho que o Brasil tomou um impacto muito forte e muitos dos anunciantes que nós tínhamos na época eram multinacionais, que praticamente tiraram da tomada o investimento em publicidade. Ali eu vi a necessidade de pivotar.
Ali eu vi a necessidade de olhar para dentro, enxergar aquilo que eu não fazia e tentar propor algo diferente para o mercado. Ali nasceu a transformação de ser uma editora, deixar de ser uma editora, para ser uma empresa de inteligência de mercado. Puxa, que legal. E o que mais você sentiu de dificuldade quando você teve que reverter esse processo e pivotar, transformando para a empresa digital com seus funcionários, a mentalidade, a missão, valores da empresa que antes eram outros, né? E depois você acabou tendo que mudar esses valores. Foi difícil essa transição, tanto para você, né, quanto empresário e vendo o seu negócio ali a ponto de quebrar, porque era uma crise mundial, né? Sim. E depois, como que você fez para os seus funcionários entenderem e colaborarem, né, e participarem dessa transformação junto com você? Eu acho que o primeiro mote foi que em 2002 eu já vinha fazendo processos elaborativos, porque eu não entendia nada de empreender. Então eu vi a necessidade de buscar informação. Em 2002 fui fazer o Empretec, que é um curso do Sebrae, que legal. Né, que foi projetado pela ONU. E é puxado, né? Você tem que criar uma empresa em uma semana ali, né? E eu peguei uma época que eles chamavam de 9 Hard Days, quer dizer, eram 9 dias punk. E ano a ano eu vim investindo muito nessa questão de educação. Então, quando eu tive, em 2008, a necessidade de fazer uma mudança mais radical no negócio, não que eu estava 100% preparado, mas eu já tinha muitas noções daquilo que funcionava, aquilo que não funcionava, e eu acho que o que mudou muito ali foi a coragem de escutar o que o cliente não queria. Porque às vezes a gente fica insistindo muito no modelo, em especial revista com publicidade, e querer convencer as marcas de que aquele modelo ainda era eficiente. Então, quando veio 2008, a ideia era mudar o modelo de negócio. Então, não só do ponto de vista de cliente externo, mas do cliente interno. Então, eu comecei a não olhar mais para os funcionários como funcionário, eu comecei a olhar para aquela rede de contatos como outros empreendedores. Eu descobri ali que eu não podia ter funcionário. Eu tinha que ter uma rede de prestadores de serviço muito balizado no mercado americano, que trabalha sob meritocracia. Então, a ideia foi se desenvolver a partir das necessidades. E, obviamente, que ter a coragem de fazer uma mudança um pouco mais radical. Então, o conteúdo que a gente estava acostumado a escrever só com texto, passou a ganhar uma nova dinâmica. O conteúdo começou a ser também a questão de dados. Para quem recebe a revista, se quem está recebendo a revista faz sentido aquele conteúdo para aquele público, então a gente começou a investir num tipo de informação sem saber que era Big Data. E a gente começou a conectar várias fontes e entregar a revista para um público específico. Então, por exemplo, se eu faço uma capa onde tem uma advogada na capa, eu posso escolher através dos dados quem tem o melhor engajamento para aquele tipo de conteúdo. Então eu comecei a ligar as pontas através do conteúdo e através dos dados. Puxa, que legal. Mas aí você foi descobrindo isso ao longo da jornada, você foi desenvolvendo, você pivotou, começou a fazer a revista digital, não mais naquele modelo impresso, e aí você viu que era mais eficiente, então, você fazer digitalmente, mas aí você teve que analisar o mercado. E como que foi esse processo você errou muitas vezes em o público-alvo? Errou todo dia. Eu tenho uma inveja. Não deve ser fácil, né? Eu tenho uma inveja daquele pessoal que chega na frente da televisão e fala, nunca pensei em desistir. Eu penso em desistir todo dia. Todo dia. Todo matar dia um leão por nossa, dia, né? A minha realidade é essa. A gente costuma dizer, né, que matar um leão até ok, o difícil é desviar das antas, né? Porque são tantas antas no caminho que matar o leão até você vai, mas o difícil realmente é... Mas você sabe que uma coisa que você falou, e eu pegando o gancho em cima dessa transformação, quando eu mudei o nome empresário serigráfico para empresário digital, foi tão somente provocar o meu leitor para ele mudar a mentalidade de conhecimento dele. Obviamente que naquele momento a gente abriu em multiplataformas, a gente estava com app, estava no site, em redes sociais, mas eu não abri mão do impresso. Eu não deixei de imprimir a revista. Você acredita que vai sumir o impresso? Porque, por exemplo, todo mundo diz muito que 2030, 2040 vai ter só empresas de tecnologia, o mundo digital, vai tudo. Mas, gente, assim, o offline não vai morrer. Eu acho que é um com o outro. Eu acho que quem
hoje fala que o impresso morreu ou vai acabar, talvez seja a pessoa antiquada. Seria mais ou menos o seguinte, se eu perguntar para você, olha, você conhece Cyrano de Bergerac? Muita gente vai falar, não conheço. Eu falo, é novo para você. E é uma coisa que o desconhecido passa a ser o novo. E não necessariamente o antigo é o velho. Então eu acho que, por exemplo, nós estamos em vias de ter a Lei Geral de Proteção de Dados que limita as ações através da comunicação. A revista ela não vai ter esse problema. Se você me der hoje a oportunidade de comunicação assertiva, eu vou escolher o impresso. Porque com o impresso eu consigo chegar a entregar para uma pessoa e ter certeza que aquela pessoa vai ser impactada. Agora, com digital eu não tenho tanta segurança assim, embora eu utilize digital. Mas é que eu acho que o digital ele está tão distorcido também pela forma como está sendo utilizada, que eu acho que perdeu um pouco do senso de objetividade. Sabe? É que o digital a gente costuma dizer que é terra de ninguém, né? Porque como você está ali protegido por uma tela de computador, você se sente no direito de fazer várias coisas, né? Você pode ofender a pessoa que está ali do outro lado da tela e acha que não vai ter consequências. E é um limite, né? Muito tênue. É uma linha tênue, exatamente. E eu não estou falando que o digital não dá resultado. Embora eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente está utilizando a tecnologia. Porque a gente vê hoje uma voracidade por likes, por fazer sucesso, por ganhar seguidores, que talvez não seja tão saudável ao passo de transformar o nosso negócio com bons resultados. O que eu quero dizer com isso na prática é, quando eu pego e faço uma análise de uma grande empresa para saber quem está curtindo as redes sociais versus quem está no pipeline da empresa, no funil de vendas, eu vejo pouca convergência. Então, talvez áreas estão tratando ciência como departamento. E aí está a provocação da gente repensar e falar, poxa, será que é o caminho? Será que seguir a manada vai gerar mais resultado para os nossos negócios? Né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo da maneira como estamos fazendo, sabe? Então, eu uso muito esse questionamento também para provocar os nossos processos internos. Porque eu acho que a gente tem que ter limites. Né? Não é porque eu tenho tecnologia que eu tenho o direito de enxergar a pessoa atrás da janela. Eu tenho que ter a ética, o compliance, a legalidade. São os valores, os princípios, né, que são anteriores à utilização da tecnologia. Né? Exatamente. Você tem que crescer com base nesses valores, né? Ser educado. Então, o papel da escola é importante, o papel dos pais. E também o bom senso do ser humano, né? Que hoje parece que a gente perdeu totalmente a noção, né? De como se comportar. Mas eu me preocupo bastante quando eu vejo, por exemplo, algumas iniciativas, são poucas, que trazem de repente uma inovação, mas que parte do princípio que está roubando dados de uma outra rede social. Olha, então se você comprar o meu produto, você vai conseguir enxergar os dados da Adriana que tem ali a sua rede social, vou enxergar o celular dela. Isso eu acho um tanto que desnecessário e invasivo, não é necessário. Porque uma vez que você mapeia a pessoa, né, e eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados vem muito a contribuir para frear essas iniciativas descabidas. Então eu acho que comercialmente ninguém está proibido de fazer um contato com uma empresa e falar, olha, eu quero prestar serviço para a sua escola, eu quero comprar o teu serviço de advocacia, quer dizer, isso não está proibido. O que a gente está falando é de expor dados talvez desnecessários, sensíveis, de pessoas que, poxa, não querem. Né? Então, eu acho que tem muita falácia nesse meio e dito inclusive por grandes bancos que nunca se preocuparam em proteger absolutamente nada, mas usam o comercial para falar. E o monopólio que a gente vive, né? Porque eu não sei se você se lembra, recentemente, se eu não me engano, o WhatsApp ficou fora do ar e o Instagram. E as pessoas surtaram, assim, né? E aí você para fazer uma reflexão sobre isso. Fala, gente, como que a gente pode estar tão dependente de um só órgão, uma só empresa? Então o Google ali parou de funcionar, então minha vida acabou, como que a gente se virava antes? E isso
me fez pensar também, falar, nossa, eu acho que eu tô exagerando, sabe? Eu tava no ponto de chegar e colocar o Waze para ir pra casa da minha avó, sabe? Eu falei, gente, mas eu fiz esse caminho a minha vida toda, por que eu tô pondo o Waze aqui? Porque a gente fica meio que no controle remoto da vida, né? A gente deixa acontecer as coisas e tá tudo bem, só que não tá tudo bem, a gente tem que dar uma pausa e falar, não, vamos ver o que a gente está fazendo de errado aqui. Eu gosto muito da definição de que transformação digital é você automatizar as partes chatas para humanizar aquilo que a gente precisa. Você automatiza e otimiza para você poder fazer mais rápido, só que você humaniza o tempo, o momento. Exato. A gente marcou todo esse papo pelos meios digitais, mas eu acho que essa oportunidade de estar presente, de conversarmos tal, é muito bacana. Eu gosto mais do presencial e acho que ele vai ganhar mais força pós-pandemia. Eu acho que as pessoas elas querem se abraçar, elas querem ter uma relação de tomar um café. Eu acho que isso ganha força. Eu acho que se a gente pudesse definir, um com o outro. Eu acho que a gente não precisa substituir esses mecanismos porque surgiu algo novo. Eles vão sempre coexistir. Eu acho que sim. Eles vão ser complementares. Eu torço para que isso aconteça. Eu acredito que sim. E acho a provocação de que a ciência falhou. Porque a gente nunca viu tanta gente em depressão, tanta gente com problemas de saúde, ansiedade. Então, se a gente levar em consideração esse mote como um todo, a gente tem que questionar dizendo, será que esse tanto de medicamento, esse tanto de recursos que a gente tem hoje no mundo funcionou? Ou a gente tem que repensar as causas? Porque eu fico feliz quando eu escuto que uma escola está incluindo na sua educação infantil práticas de empreendedorismo, educação de financeira, inteligência emocional, porque eu acho que isso efetivamente vai transformar o mundo num lugar melhor. É o que faz a diferença. A gente vai preparar as pessoas de uma maneira. Imagina, se eu tivesse, na minha juventude, os estímulos de empreendedorismo, eu não teria quebrado ou no sentido de não dado certo ou perdido tanto tempo fazendo coisas que eu não sabia como fazer. Eu sempre penso isso, e o objetivo da Little Jazz é exatamente esse, porque quando eu era pequena, eu não tive instrução como a maioria da população, acredito, né? Só, assim, poucas pessoas que tiveram uma educação um pouco diferenciada, mas sei lá, homeschooling talvez, né? Porque na escola tradicional a gente não teve esse tipo de matéria. Mas eu até brinco com meu pai, eu falo, poxa pai, por que você não me ensinou a mexer nas planilhas, a investir em ação? Aí ele fala, né, mas eu ensinava, você que não queria aprender. Eu falo, não, você tinha que me dizer a importância disso pra mim na minha vida, como que eu precisava lidar com esses meus sentimentos em relação ao dinheiro mesmo. Eu só fui aprender fazendo cursos depois de muitos anos. E isso é triste, né? Também, né? Quebrando a cara. Eu acho que acho que nessa transformação que a gente fala de transformação digital tem uma coisa muito bacana. Eu acredito que o futuro vai ser uma cultura analítica. Porque as crianças hoje, elas conseguem fazer a associação de dois temas muito distintos no mesmo contexto. E isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Na nossa época, a gente aprendia matemática e fazer conta. E aprendia português e contar história. Mas a gente não sabia contar a história com os dados, com a matemática, entende? E eu acho que isso agora é uma presença no mundo que requer que a gente seja mais analítico, que a gente passe a entender primeiro dos números, primeiro daquilo que a gente quer, para depois juntar essas duas situações e construir com preditividade um futuro que a gente queira desenvolver. E aí acho que a gente vai gastar menos tempo, menos energia e vai viver de uma forma mais tranquila. Com claro certeza. que esse é o desafio. Por exemplo, eu como advogada, eu sempre tive muita dificuldade com número, né? Nossa, eu queria morrer. Quando eu tinha na 8ª série, essas coisas, as minhas professoras sabem muito bem, física, tá? Eu passava raspando porque eu tinha muita dificuldade. E hoje eu vejo a importância de você saber analisar os dados, ter assim, compilar, porque contra esses dados e números não tem o que você argumentar. Perfeito. Tá ali, 2 mais 2 é igual a 4 e não tem como você contestar. Você pode dizer que no direito depende, porque no direito tudo depende. Mas na matemática pura e simples é aquilo. Mas eu acho que você citou um ponto interessante. Eu acho que o mundo está acostumado a enxergar as coisas na média. Então, se eu comi 2 pratos de comida e você não comeu nenhum, a gente costuma dizer que cada um comeu um.
Exato. Então, a média, eu acho que ela não é mais uma referência para que a gente possa fazer uma boa gestão. Eu acho que a gente precisa começar a olhar o indivíduo e fazer um caminho para entregar um valor a partir de dados. Exato, e humanizar, só que tendo essa noção dos dados. Sim. Porque hoje, eu vejo muito com os meus clientes na parte da advocacia, eles não conseguem reter talento se eles não têm um programa e um propósito com que esse funcionário, esse talento se conecte e fale, não, eu quero fazer parte dessa empresa porque eu acredito nela, eu amo aqui. Se você não tem um plano e um propósito muito claro com o que você quer fazer, o que você quer alcançar, a pessoa não se conecta e ela vai embora. Essa geração mais jovem, eles não são presos a nada, é simplesmente assim, isso aqui não estou satisfeito, vou embora. E é delicado, porque antigamente a gente tinha aquela mentalidade que era assim, eu vou comprar meu apartamento, minha casa própria, casar e se aposentar e morrer. Era isso a vida, era ter segurança de você ter um teto, um casamento e ali a aposentadoria garantida. Hoje, os mais novos é inconcebível, esse sentimento, eles ficam indignados. Eu converso com o pessoal mais jovem e falo, gente, não é possível que vocês a vida inteira passaram para simplesmente viver, trabalhar aqui das 9 às 6 que nem um condenado, para depois poder se sustentar ali na aposentadoria e depois ter uma aposentadoria pífia e morrer. Que sentido tem isso na vida? Eu até acho que a gente vai se provocar para saber quem vai fazer muitos dos trabalhos dos quais a gente não está preparando pessoas, né? Então eu acho que isso fica eu não sei se a gente está transformando o mundo num lugar mais humanizado ou mais burocratizado, robotizado, né? Você viu eu vi uma reportagem na China um robozinho que entrega encomendas não é tipo Amazon, é no hotel. Então, serviço de quarto, você coloca lá e, ele vai lá, você programa, ele chama o elevador, através dos computadores, dos softwares, sobe, entrega, é bizarro. Eu falo, gente, e aí a gente vive naquele dilema, né? Será que o homem vai ser substituído e não vai ter trabalho para o homem? Isso a gente já ouve falar há quanto tempo, né? E sempre vai ter espaço para o homem, porque o homem é que tem a habilidade de manusear e criar esse tipo de programação. Agora, a gente tem que se adaptar a isso, né? Eu vejo eu tive a oportunidade de ir para a Ásia algumas vezes. E a primeira vez que eu fui foi em 2005. E lá eu já tinha visto muitas coisas que ainda hoje a gente não tem até hoje no Brasil. Eles são muito avançados, né? Eu acho que essa provocação de geração que a gente vai... Eu acho que a primeira vez, acho que quem citou isso foi o Mark Tawil, que é um excelente comunicador, citou que é a primeira vez que a gente tem 5 gerações trabalhando simultaneamente, convivendo uns com os outros. Isso daí é uma coisa que é uma inovação, né? É uma forma disruptiva de comunicar formas diferentes de pensamento. Mas eu acho que a tecnologia, ela pode nos ajudar a preparar melhor para que a gente possa, de maneira mais humanizada, tratar as causas, sabe? Porque você pode, por exemplo, com 5G, que esperamos que logo esteja no mundo inteiro, os devices vão estar muito conectados numa velocidade muito maior. Então imagina que você, por exemplo, não vai ter, ou a ideia de um carro colidindo com uma pessoa que está portando um celular. Porque aqueles devices estão se conversando e você não vai ter mais acidente, né? E aí eu pergunto, o que vai ser do mercado de seguros se isso acontecer? Exato. Né? Então, nós isso temos... se replica em diversos setores. Em diversos setores. Você tem, por exemplo, olha, você pode pegar 400 milhões de fotos de um corpo com câncer e 400 milhões de fotos de um corpo sem câncer. Quando você chegar com um exame novo, com uma foto nova e falar, ô sistema, esse cara aqui tem ou não tem câncer? A assertividade vai ser brutal. Então, quando a gente usa a tecnologia em favor de promover mais vida, mais qualidade, eu acho que isso é um ganho exponencial. O que a gente ainda não sabe é outras práticas que possam, de repente, destruir formas de pensar, de trabalhar. Isso é um pouco perigoso, né? Sim. Como a parte de manusear
de manejar a questão de votos. Enfim, tem uma questão bastante bem delicada delicado, que entra né? numa Manipulação seara... de várias situações e dados, né? Sim. Que é perigoso. E só voltando um pouquinho da sua trajetória empreendedora, que hoje o ponto que você está, eu sei que você vai crescer muito ainda, tem um planejamento, mas se você pudesse mapear aí 3 erros e acertos, 3 assim, digamos, né? Que você acha que você cometeu e que você, puxa, poderia pontuar aqui para quem está assistindo, falar, olha, isso aqui eu não faria, ou eu faria, mas aprendi muito com tal erro. Eu acho que o principal erro, eu acho que é muitas vezes você saber, a gente faz bastante curso de oratória, bastante curso de como fazer tal coisa, tal, e a gente não usa. Acho que o principal... Estuda e não põe em prática. É saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Exato. Então, acho que esse é o principal erro. A gente, às vezes, na ânsia de querer fazer um monte de curso, ler um monte de livro, a gente acaba trazendo um monte de informação que a gente acaba se a obesidade intelectual, né? Exatamente. Eu acho que esse é o principal ponto de atenção, que vamos colocar em prática, e quando isso estiver rodando... Eu acho que aí você pode ir para um segundo passo. Mas você se deparou diante de alguma situação que você aprendeu, fez um monte de curso, mas você ficou meio sem reação na tua empresa? Assim, estagnado, com um monte de conhecimento, mas não sabia nem por onde começar. Eu fiz um curso uma vez que a dinâmica era tão pesada que no dia seguinte eu cheguei e demiti os 3 melhores funcionários que eu tinha. Nossa! Sério? Sério. Nossa! Depois eu quero saber que curso é esse. Eu acho que esse foi um dos principais erros. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Acho que o segundo ponto é ter medo de errar. Sabe, às vezes nós estamos batendo um papo, eu estou aqui, às vezes, dando atenção na minha fala para não cometer um erro, para não ser julgado. Eu acho que no negócio a gente faz muito disso. E muitas vezes é o erro que gera uma curva de aprendizagem que nos leva mais adiante. A gente aprende muito mais rápido com o nosso erro. Muito mais rápido e sem sombra de dúvidas, eu acho que todo mundo está na mesma página. Acho que todo mundo acorda de manhã querendo chegar no final do dia pleno e satisfeito com aquilo que ele produziu no seu dia. E nem sempre é isso. E eu acho que entra num terceiro ponto, que é, se eu tivesse o conhecimento mais novo de que a minha vida é resolver problemas, eu não tentaria escapar deles. Porque todo dia tem um problema pra gente resolver. E aí o que a gente faz com aquele problema? Coloca debaixo do tapete, depois eu resolvo isso. Vai procrastinando, vai tratando de uma outra forma. Então, eu percebo que eu acho que esses são os 3 pontos que eu daria mais atenção, e eu acho que tá tudo bem se a coisa não der certo. A gente tem aí agora algumas palavras da moda, como pivotar, como fazer coisas diferentes. E não se cobrar tanto, né? Porque acho que a pandemia veio ensinar muito isso pra gente, né? Ser mais gentil com a gente mesmo, porque a gente é tão exigente com tudo que a gente faz e duro, né? Porque os outros podem errar, mas a gente não. Porque a gente é infalível e não é assim. Tá tudo bem cometer erro. Eu acho que quanto mais honesto você for e transparente com a pessoa, porque é o que eu costumo dizer sempre. Todos os negócios, a gente tem o CNPJ, só que por trás dele temos um CPF. E o CPF, ele que origina os negócios. Então, se você não tem essa conexão, essa transparência, você acaba não tendo muito êxito nos seus negócios. E se você, por outro lado, for uma pessoa que só pensa em dinheiro, por exemplo, ou ter vantagem em cima dos outros, esse comportamento ele também não se sustenta, porque a longo prazo o mercado, a gente costuma, eu percebi muito isso, que quando a gente atinge um certo patamar ali profissional, a gente acaba se conhecendo, a gente conhece todas as pessoas do meio, e o meio ali a gente se conversa e a gente sabe se aquele cara é bom ou não é. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exatamente. Então, se você tem um comportamento ali que não condiz com as boas práticas, e aí quem vai sofrer é só você mesmo. Sim. Porque não se sustenta. Você pode ganhar dinheiro uma vez, mas depois você nunca mais faz negócio ali naquele meio. Você pode tentar numa segunda roda de pessoas e tal, mas aí você vai viver fugindo, né, com a sua própria... Isso é questão de valores e princípios, né? Tem pessoa que não tem ética, simplesmente.
Eu gosto muito daquelas 3 letras que eu acho que está virando um propósito para muitas empresas multinacionais, que é o LEC, né? Legal, Ethical e Compliance. Né? Quer dizer, você precisa ter uma base legal, porque tudo aquilo que está dentro da lei, e acho que um dos orgulhos que eu tenho hoje da Serinews é que a gente não teve nunca um problema trabalhista. Nossa, isso é quase, né, assim, impossível em mais de 20 anos a gente nunca teve, mas eu acho que isso tem uma atribuição que é a conversa com as pessoas. Exato. Tem uma prática que eu faço ainda hoje, que é chamar a pessoa que eu dispensei depois de uns 3, 4 meses. Porque eu quero entender o que desestimulou ela, o que fez ela sair, aonde eu errei. E essas conversas costumam ser positivas? Não, nem sempre. Às vezes, na grande maioria, eu acho que elas vêm num feedback mais duro, mais emotivo, então depende muito do contexto. Eu vou trabalhando a pessoa com um time diferente, mas não costuma ser fácil, não. Eu sofro bastante, mas eu ainda acho que é um caminho da gente escutar e entender o que pode ser melhorado. É muito importante a gente escutar, né, o próximo. Nossa, uma vez eu comprei um monte de cadeira de acrílico com uns furos, mas era um design maravilhoso. E a pessoa foi embora porque ela não gostava da cadeira. E depois de 6 meses eu descobri que, tipo assim, a cadeira não era tua cadeira não é confortável, cara. Como é que você vai falar de pessoa? Como você imaginar, né? Nossa, eu não tinha ideia coisa. disso. E pegando o gancho que você falou, vou aproveitar. Você estava falando da legislação, né, do amparo legal. Nessa sua trajetória aí, mais de 20 anos que você tem de estrada, qual que é a importância do advogado para você na construção dos negócios? Olha, eu acho que algumas profissões, elas são muito determinantes para o sucesso de um negócio. Eu acho que assim como o contador, ele tem uma responsabilidade, né, e até uma legalidade, porque no Brasil você não consegue tocar uma empresa se você não tiver um contador. Eu acho que o advogado também ele é importante, principalmente para você ter a instrução de como fazer as coisas. Porque eu acho que o empresário, na ânsia muitas vezes de querer dar certo, acaba errando sem saber que está errando. Então eu mesmo cometi muitos erros, mas felizmente eu nunca tive um problema mais grave, porque talvez a minha conduta ou talvez questão de sorte mesmo. Mas eu vejo muitas vezes um distanciamento, pelo menos da minha parte aconteceu isso no começo, que você é um empresário muito pequeno e você muitas vezes não se vê ligado com um advogado para buscar uma assessoria. Então, não, você não vê necessidade. Normalmente é assim, né? Exato. O empreendedor, ele pensa, puxa, advogado não é necessário, deixa que eu vejo aqui no Google, a gente faz um contratinho e depois a gente se vira. Aproveita um contrato que já existe. Exato. Lá no Google, faz as operações. operações. É o problema do empreendedor, que não é maduro o suficiente. Todo mundo já fez, né? Que atira a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso. Eu já tive um sistema de Big Data jurídico para entender se o que eu estava fazendo era certo ou errado, mas eu gosto muito da relação humana, porque eu acho que o advogado ele se torna um confidente, ele se torna uma pessoa que acaba... Ele é um braço direito. Nossa, muito. Eu acho que ele te traz uma tranquilidade na fala que permite que você... Você lembra daquele começo do papo que eu falei da coragem? O que me trouxe até aqui foi a coragem, e o que me levou mais adiante foi a falta de algum tipo de coragem, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que quando você tem bons profissionais te assistindo, um contador, um advogado, você começa a dar passos numa direção muito mais empoderada. Você começa a fazer as coisas com mais segurança. Você começa a transitar de uma maneira mais profissional. Você começa a entender a regra do jogo. Você vai ter a certeza que você está amparado e que você pode dar aquele passo com segurança. Imagina, quando eu estava falando de 2008, que meu principal core era uma revista. Modelo de negócio, venda de publicidade. Quando veio aquela pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu sou muito ruim? Manja o Ayrton Senna, quando eu falava que não gostava de dirigir na chuva, e aí ele ficou muito bom, foi aqui assistindo um filme na madrugada. Eu falei: cara, o que eu não sou bom? E eu não era bom de entregar a revista.
Eu fazia uma boa revista, mas eu não era bom de entregar. Eu falei, cara, isso é problema de dados. Porque os dados ficam desatualizados, como é que eu atualizo os dados das empresas que fecham? Foi aí que comecei como nasceu todo o propósito. E foi um advogado que, vendo essa transformação, porque eu comecei a ir atrás dos dados, por quê? Porque eu queria entregar publicidade para o cara que potencial comprador. Então eu comecei a conhecer mais do cliente, do meu anunciante, do que ele mesmo. E foi um advogado que uma vez chegou para mim e falou, cara, esse trabalho que você faz é um trabalho de inteligência. Mas eu achava o nome tão prepotente, tão poderoso, eu falava, serviço de inteligência é só para grandes... Não merece ter esse nome. Só uma coisa tal. E aí eu fui me acostumando e fui tendo, a partir desta fala, dessa troca, o entendimento de que não, olha, a gente pode se transformar numa empresa de inteligência de mercado e a partir dos dados a gente pode ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro. Então quando alguém pergunta o que você faz hoje, eu ajudo as empresas a ganharem mais dinheiro. Que legal. Então muitos dos contratos que eu tenho hoje, eu tenho contrato de confidencialidade, eu não posso abrir empresa, o nome, mas grandes volumes de dinheiro tem um resultado a partir da inteligência de mercado. A gente estava falando, inclusive, antes de começar a entrevista, que quantos por cento você aumentou o faturamento de uma empresa em plena pandemia? Tem aí um número de um pouco mais de 300%. Gente, 300%. De uma coisa que é surreal. Mas eu acho que isso, embora possa parecer algo muito distante, eu diria que isso faz parte de uma cultura analítica muito simples. Porque se você pegar hoje uma lista, um Excel, e listar todo mundo que você vendeu nos últimos 10 anos, você vai descobrir que muitas dessas pessoas você simplesmente perdeu o contato. Nossa, dados é tudo, né? E aí, se você pegar essa lista, ligar para essas pessoas e fizer uma oferta baseada naquilo que você já teve de relação, isso vai se transformar em dinheiro. É muito mais fácil, né? É você muito fazer mais a venda simples para uma do pessoa que- que você já teve um relacionamento. Muito mais simples do que você ficar fazendo postzinho todo dia, esperando que as pessoas curtam para depois engajar, para depois mandar um e-mail, para depois... Sabe, eu acho que isso cansa. É verdade. E isso vai destruir muitas empresas que estão acreditando num formato que não se sustenta. Tem ingenuidade, né? Talvez. Eu acho que o Dilema das Redes é um filme que precisa ser reassistido várias vezes para as pessoas entenderem que são os algoritmos de grandes grupos que escolheram determinadas pessoas para terem sucesso. É verdade. E isso formou uma bolha, formou um estilo que todo mundo... Ah, mas o fulano tem não sei quantos mil seguidores. E, né? Sabe, eu E acho... assim, criar uma realidade que na verdade ela não existe, né? Sim. Ela é fictícia. Porque você vai ver a vida real da pessoa, ela é totalmente diferente do que ela posta ali nas redes sociais, né? Sim, eu acho que isso é uma patologia que está se formando de uma maneira muito silenciosa. Você sabe que eu tava pensando outro dia desses, eu tava no Instagram, acho, com a minha filha, e ela falou, mãe, a gente tava indo dormir, ela tava na minha cama, mãe, por que você fica tanto nesse celular? Conversa comigo, sabe? Eu falei, gente, eu tô com a minha filha aqui do meu lado, meu bem mais precioso, e eu no celular, eu larguei o celular na hora. Tome-lhe feedback. Isso me fez refletir, porque assim... Nossa, como que eu fazia antes de ter o meu e-mail na palma da mão, meu Instagram, meu Facebook, mesmo na época do Orkut, que era tudo um pouco diferente, mas a gente, nossa, era o máximo. Eu lembro quando eu fui morar em Vancouver em 2006. A gente não tinha WhatsApp ainda, a gente mal tinha ligação de vídeo, então eu me comunicava com os meus amigos por e-mail. Puxa, cheguei, aí eu ficava esperando a resposta por e-mail. E olha, a gente está falando de 2006. Não é tão distante, né? Não é um passado tão distante. Era outra né? realidade. Aí eu tava falando com a minha amiga da faculdade, eu falei, Ju, como que a gente vivia sem o WhatsApp? Como que a gente fazia para se comunicar? Como que eu ia no fórum sem o Waze? Tudo bem que eu me perdia várias vezes. Era, moço, onde é que fica o fórum tal, né? Assim, mas a gente se virava. Sim. E era uma coisa muito humana. E em que ponto eu me perdi ali? Eu acho que as pessoas também costumam fazer. Se você parar para pensar, você fica assustado. Você não pensa muito. Você logo pensa em outra coisa, porque isso assusta, né? Sim. Você fala, gente do céu, eu me perdi ali no meio do caminho, a minha identidade, porque o meu contato... E eu sou muito humana, né? Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. E eu gosto de fazer contato, e eu gosto de conversar, escutar a história das pessoas...
E, poxa, pelo celular é tudo tão diferente, né? Eu acho que a tecnologia vai aproximar muitas pessoas e histórias que você vai poder desfrutar cada vez mais de maneira mais presencial. Exato. Por isso que eu acredito muito nos eventos presenciais, que eu acho que é uma plataforma que é das mais antigas, tem mais de 400 anos, eu acho, e passou por todos os tipos de crise. Só que é inegável, se você falasse assim, Marco, olha, eu preciso potencializar o meu negócio. Aonde você tem um dinheiro, onde você colocaria? No presencial. Por que no presencial? Porque ali você vai encontrar outras pessoas e vai ter a oportunidade de usar a tua narrativa para se conectar a outras pessoas. Então tem lugares que vai promover resultado independente do tempo e do espaço. Claro, a gente vai sofrer uma mutação, uma transformação com relação a essa crise sanitária, a gente vai ter novas formas de protocolos, mas eu acredito muito na humanização, acredito muito nessas relações humanas e acho que quando você pega a experiência ao longo do tempo, que antigamente era avaliada somente pela idade, a tecnologia também vai favorecer o cara de menor idade que tem conhecimento. Eu outro dia postei nas minhas redes sociais um menino, a gente sempre escuta falar da piada do Joãozinho, né? Eu vi o Joãozinho ali na minha frente, numa sala de aula, e a professora lá, uma senhora já no Zoom ali olhando, como é que faz? O menino falou, não, você aperta Alt e a tecla F4. E quando ela fez Alt F4, é um comando para sair da sala. E aí ela caiu e todos os moleques começaram a dar risada. E ali eu falei, olha, isso é conhecimento. E ela não tem mais idade. Então essa troca a gente tem que estar aberto, porque diferente de antigamente, hoje a gente está para aprender também. Com independente da idade. Eu aprendo com a minha filha de 8 anos. E assim, eu acho que é isso, você pontuou muito bem, porque a gente está aprendendo, independente de com quem que a gente aprende, seja mais velho ou mais jovem, eu acho que o grande ponto é você não achar que você já sabe tudo porque você é mais velho e ter automaticamente um preconceito, né? Como, não, isso aqui eu não preciso saber. E eu vejo várias pessoas mais velhas com esse mindset de que não, eu já tô velho demais para isso, por exemplo, né? E vice-versa, um jovem que em tese não saberia nada da vida, mas que já tem uma bagagem aí que você fala, puxa, hoje eu aprendi muito com essa pessoa. Eu fui impactado essa semana por uma jovem de 21 anos de idade que quis me vender uma mentoria. Olha só. E eu achei engraçado, primeiro momento prepotente. Tipo, não, você é uma mentoria? Que 21 você sabe da vida? De idade. Tá saindo das fraldas? Só que ela trabalhou em 3 anos, uma história incrível. Ela, com 15 anos de idade, quis trabalhar, não encontrou emprego, então ela foi fazer o empreendimento social. Ela foi doar o tempo dela para poder aprender. Então, isso foi uma primeira coisa que eu falei, interessante. Depois ela passou em 2 empresas que eu admiro bastante, e eu disse, em 30 minutos de conversa, porque eles não dão mais do que também isso daí. Olha, tem agora horário, eu acho bem diferente, né? E aí eu cheguei no final do dia e falei, vou contratar. Olha só. Vou contratar a mentoria de uma pessoa de 21 anos de idade. E essa mentoria é em que sentido? De mindset ou de negócios? De estratégia. Olha só. Olha que legal. E isso é muito legal, você vê. Mostra a absoluta inexistência de preconceito. Você vai aprender porque você se conectou. Eu acho que a gente precisa se provocar e eu acho que a gente precisa reconstruir aquilo que a gente tem medo de errar. Acho que isso é uma dinâmica bem diferente, bem interessante. Acho que a gente não pode se dar ao luxo de falar eu já sei tudo, a minha empresa... Eu sou suspeita, né? Porque meu marido vive brigando comigo porque eu compro todos os cursos praticamente. Eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que fazer quando a gente gosta de aprender, independente de qual idade, se eu vou aprender de uma pessoa que tem 12 anos ou 50 anos ou 100 anos, você tem que saber fazer um filtro. Então, você faz a tua pesquisa, você sentiu que a pessoa domina, porque é a mesma coisa de você falar, olha, eu vou te ensinar a ficar milionário fazendo tal coisa e você não tem o resultado naquela coisa. Sim. Então é muito delicado. Então a pessoa tem que ter o bom senso ali de fazer o filtro e falar, não, realmente eu vou comprar dessa pessoa porque ela me provou que ela tem a habilidade de me ensinar de fato, né? Então... Eu também sou do tipo que gosto de comprar bastante cursos, faço processos elaborativos 2, 3 vezes por ano,
mais pesada, assim, de alguns cursos. E eu acho que tem uma métrica que é legal, que quando você vai para um curso e tudo que você escuta você já sabe, mas você não faz, entra naquela história do tipo, poxa, é bom eu revisitar o conteúdo para poder reaplicar algumas coisas. E também o sentimento de dizer, olha, ok, eu já estou nesse nível aqui e eu já estou conhecendo basicamente X. Agora, quando você vai para um curso que você não conhece da linguagem do que está sendo falado, assim, é uma coisa que te destoa um pouco, falar, olha, Exato. eu costumo ficar mais preocupado, isso às vezes eu acontece, também. assim, fala, olha, eu preciso correr atrás, aí passa na livraria, compra 10 livros, Nossa, eu sou muito igual. consome conteúdo. É porque a gente vive aprendendo. Acho que cada vez mais a gente tem mesmo que se desenvolver e aprender, independente do assunto. Eu acho que é assim, por um lado, na minha profissão, por exemplo, eu digo que a gente tem que ser especialista. Por quê? Porque eu não consigo te atender num direito societário, empresarial muito bom e ao mesmo tempo te dar uma assistência de criminal. Sim. Porque é como o seu médico, ou ele é neurologista ou ele é gastro. Ele não vai saber fazer as duas coisas com maestria, né? E eu costumo até adicionar, se você me permite, o médico, não é porque ele é médico, mas ele também fica doente, né? Exato. Então, eu trabalho com comunicação, mas eu também preciso de serviço de comunicação. Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas quem é que faz a apresentação de PowerPoint? Não, tem uma empresa que faz isso daí. Não, mas não é você, não. Mas não, eles são especialistas nisso. Exato. Então, cada nicho, eu acho que tem o seu especialista e quanto mais a gente conecta, a gente vai ganhando essa... Exato, eu concordo com isso e eu mesma estou afirmando isso. Mas, por outro lado, eu também acho importante na vida, a gente ser generalista, a gente entender um pouquinho de cada coisa, porque é importante tanto para as conversas casuais como para os negócios. Eu mesmo negocio, por exemplo, várias estratégias comerciais com clientes, vendas de empresas, compras de empresas, condições comerciais, cláusulas contratuais. E se eu não entendo um pouquinho de tudo, seja habilidades técnicas negociais, soft skills, aprender como funciona o ser humano em si e também ter o meu conhecimento técnico, eu acho que eu não seria tão boa profissional quanto se eu fosse somente especialista. Então, você tem que ser sim especialista, mas com um tiquinho de generalista no sentido de vida, me ensine, né? Perfeito. E só pra gente finalizar então, o papo tá muito bom. Muito bom. E depois eu sempre falo isso, a gente faz o 2, o 3, o 4, né? Tem uns convidados que o pessoal fala, não, gente, vamos trazer para conversar mais coisas, porque o assunto é tanto que rende, né? É uma honra. Com certeza. Então eu vou fazer aquela perguntinha básica do final, que assim, vamos ver se a sua resposta vai ser assim de bate-pronto. Se você pudesse encontrar o Marco de 10 anos atrás e pudesse dar um conselho para ele, olha, Marco, vem cá, deixa eu te contar. Com toda essa trajetória que você já viveu aí, experiências, aprendizados, enfim, o que você falaria para ele? Trabalhe para matar aquilo que você faz hoje. Olha, profundo, hein? Eu faria isso. Eu acho Tá, mas agora explica um pouquinho melhor para quem nunca ouviu essa expressão. O que é trabalhar para matar o seu negócio? Hoje eu trabalho com inteligência de mercado. Hoje eu ajudo as empresas com inteligência humana e artificial. A inteligência artificial vai evoluir num tal ponto que eu não preciso fazer o que eu faço hoje. Eu tenho que desenvolver outras habilidades para trabalhar com a sucessão do que eu faço hoje e deixar que a tecnologia faça da melhor forma aquilo que eu faço hoje. Nossa, que profundo. Assim como já foi lá atrás. Porque, olha que coisa interessante, quando eu mato a possibilidade das pessoas se comunicarem através da revista, eu fortaleço a revista. Como? Vou dar um exemplo. A gente fez uma matéria de capa recente com o Cláudio Ravix, diretor de marketing e comunicação da Audi. Eu fiz uma pergunta para ele dizendo o seguinte, quem você gostaria que lesse essa revista? Disse, pode ser os compradores de e-tron. Ok, a gente foi lá no Big Data, mapeou todas as pessoas, potenciais compradores de e-tron, e aí entregamos a revista para essas pessoas. Que legal. Então, eu acho que a tecnologia, ela traz uma possibilidade que antes não existia. É verdade. Só que se eu tivesse sentado em cima das formas como se fazia a revista antigamente, eu não teria esse desprendimento e essa possibilidade de fazer hoje. Então, eu acho que aquilo que eu faço hoje vai deixar de existir. Caramba, profundo. E aí, então, você com esse pensamento de que trabalhe para matar o seu negócio, você está fortalecendo o seu próximo negócio, porque se você está pensando em matar esse negócio, é porque você já está criando novos mecanismos e ali condições para que um outro negócio nasça
em detrimento desse que morreu, por exemplo. Sim, eu acho que isso... Nossa, é muito louco isso. Mas eu acho que isso daí é muito antigo, a forma de pensar. É verdade. Tem um pensador, que eu não vou me recordar o nome agora, mas ele é um filósofo chinês que diz o seguinte: descubra onde as pessoas estão e chegue lá primeiro. É verdade. E eu acho que isso, quando você coloca essa jornada sempre em condição, você vai buscar aquilo que você está cometendo como erro para buscar a solução específica para aquela atuação. E pode ser que eu me torne um especialista em fazer nada, conectar pessoas. Isso é um jeito de trabalhar o futuro, talvez. Nossa, esse conselho, olha, foi assim, para fechar com chave de ouro mesmo. Você que está assistindo aí, dá uma refletida, porque isso que ele falou é muito profundo. Tenta pensar, você hoje no teu negócio, será que você conseguiria trabalhar para matar o seu negócio? O que você faria no lugar desse negócio? Foi bem legal, interessante essa provocação, Marco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Marco, muito obrigada. Fica aqui obrigado. A minha gratidão por todo esse conhecimento que você pôde passar para todo mundo aqui. E, ó, tá aqui os links dele, Instagram. Você tem canal no YouTube também? Não. Então, Instagram, gente, pesquisem na internet a revista dele, é muito bacana. Um dia eu vou sair nessa revista também, tá? Vai falar Adriana Hersdorf, empresária digital. E é isso. Até a próxima. Será uma honra. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.